Alguns de vocês que já estão conosco aqui já há algum tempo já perceberam, aqui não se trata de uma palestra, mas de uma investigação desses assuntos que nós tratamos aqui. Isso naturalmente requer que tenhamos aqui uma aproximação de uma outra ordem, de uma outra qualidade. Então eu gostaria já de tocar com você aqui em como precisamos nos aproximar de um encontro como esse. Sobretudo se você está aqui pela primeira vez, já fica aqui uma introdução a respeito do que nós abordamos aqui no canal. A primeira coisa aqui é nós aprendermos a ciência de escutar. De escutar não só uma fala como essa, mas de escutarmos a vida. É disso que nós tratamos aqui dentro do canal. Eu queria abordar com você aqui hoje o assunto felicidade. Quando as pessoas perguntam como alcançar a felicidade, a ideia geral que temos é o conceito de ser feliz. Então, para nós, ser feliz é estar em felicidade. Embora o assunto básico, principal, dentro do canal, seja esse encontro com a verdade do seu ser. Esse encontro, essa constatação, é aquilo que alguns chamam de o despertar da consciência, ou iluminação espiritual. Embora seja esse o assunto principal, existem diversos outros assuntos que giram em torno dessa questão, desse encontro com esta verdade de ser, que aqui no canal nós também chamamos de não dualidade. A verdade de que a vida é a única realidade presente. É exatamente essa ideia de ser alguém, de ser uma pessoa, dentro desse contexto da vida, se vendo como uma entidade separada da vida, que se constitui de problemas. De toda ordem, de todo tipo. Então aqui estamos com você, investigando isso juntos, tomando ciência disso. Portanto, não se trata de ouvir alguém falando alguma coisa. Precisamos primeiro, quero voltar a esse ponto, aprender como escutar. O que é escutar a vida? Começando por uma fala como essa. O que é escutar, por exemplo, uma fala como essa? É ter essa prontidão de acompanhar não só a palavra aqui sendo escutada, mas também e principalmente esse espaço entre as palavras, esse momento de silêncio. Nós aqui nesse canal, nós temos um propósito juntos. E esse propósito é o despertar dessa inteligência, desta verdade sobre quem nós somos. Porque somos essencialmente pura inteligência. Uma vez que, em nossa essência, naquilo que somos verdadeiramente, aquilo que somos é esta verdadeira consciência. E como consciência, por natureza, nós não precisamos encontrar a felicidade. Como alcançar a felicidade?
Notem, essa é a pergunta. Há uma outra pergunta frequente, é como alcançar a verdadeira prosperidade. E por que aqui a expressão verdadeira prosperidade? Porque quem faz a questão, quem levanta a questão, quem formula a pergunta, parece que já descobriu que nós temos uma noção do que é prosperidade, mas essa noção pode não ser real. Então, qual será a verdade sobre a prosperidade? Mas não fazemos a mesma pergunta ou não formulamos da mesma forma essa questão da felicidade. Porque as pessoas perguntam como alcançar a felicidade. Quando você tem uma ideia sobre o que é felicidade, você já faz uma pergunta já com uma predisposição de uma resposta que você espera, que você aguarda. Então há um nível de antecipação para a resposta. E nós precisamos olhar para isso de perto. Nós não podemos partir já dessa premissa, partir desse lugar. Fazer uma pergunta requer ter a liberdade de poder ouvir a resposta. E muito mais do que isso, acompanhar inteligentemente o que a resposta significa. É aqui que nós nos deparamos com a maior de todas as dificuldades. Isso porque, em geral, nós não sabemos escutar. Deixa eu me deter um pouquinho nesse assunto aqui com você. O que é escutar? Quando alguém me diz algo, eu posso escutar. Ou posso estar internamente retrucando, comparando, aceitando ou rejeitando o que ele ou ela me diz. Em geral, nós fazemos isso quando alguém nos diz algo, ou quando nos colocamos para ouvir uma fala, uma palestra, uma conferência, ou dentro de um diálogo. O nosso modelo de cérebro funciona assim. Aqui eu tenho recomendado que você descubra o que é escutar, porque escutar não é isso. Escutar requer um cérebro quieto e uma mente livre de conclusões, avaliações, conceitos, ideias, opiniões. Isso significa poder ouvir como que pela primeira vez aquele dado assunto. Então você não tem nenhuma opinião, julgamento, ideia. Não há por que concordar ou discordar quando existe esse escutar. Então, essa recomendação para essa fala é uma recomendação para todas as falas aqui dentro do canal. Porque estamos tratando de assuntos muito, muito delicados, que requer de cada um de nós uma apreciação nova. Porque é possível que aquilo que estejamos dizendo aqui vá naturalmente de encontro a todo esse modelo de mente que nós temos. O nosso modelo de mente, alguns dividem a mente em consciente e inconsciente. Então, nós temos algumas lembranças bem recentes
de fácil acesso, agora aqui presente, numa conversação ou numa escuta, mas também nós temos memórias guardadas, não tão recentes, e que mesmo assim ainda fazem parte dessa mente em nós. E quando nós ouvimos alguma coisa, essa memória surge. E ela pode entrar em acordo ou desacordo com aquilo que escuta. Notem que a nossa mente funciona assim. Esse é o padrão do funcionamento da mente em movimento. Quando a mente está em movimento os pensamentos. Alguns pensamentos são conscientes e outros são inconscientes. Alguns são novos e mais recentes, outros são mais antigos e guardados há muito mais tempo dentro de cada um de nós. Todo esse movimento é o movimento da mente. Então é assim que essa consciência em nós funciona. Esse padrão de funcionamento desta consciência, que é esse movimento da mente, é inquietude. Aqui eu quero convidá-lo a ter uma mente livre. Não é algo que você irá alcançar no final, mas é algo que você precisa já no início. Precisamos acompanhar cada palavra, cada espaço entre as palavras, sem conclusões, sem julgamentos, sem comparações, ou de outra forma, não estaremos escutando. Então, o que é isso? Que relação isso tem com esse encontro com a felicidade? Primeiro, temos que compreender que felicidade não é algo alcançável, mas é algo que se constata nesse encontro. Nesse encontro com a verdade que somos. Nós atribuímos a felicidade a realizações, a externas realizações, a materialistas realizações ou espiritualistas realizações, a objetivos que se conquistam, a sonhos que se concretizam. Então, para nós, o encontro com a felicidade ou o alcançar a felicidade é algo que se constitui em se obter alguma coisa, em trazer alguma coisa que não existia nas nossas vidas para as nossas vidas nesse momento. Então, geralmente, nós associamos com conquistas, com objetivos, ideais, metas, propósitos. A verdade da felicidade consiste na ciência de ser aquilo que somos, quando isso que somos ou parecemos ser não está mais presente. Veja, aquilo que somos em nossa verdadeira natureza. E quando tomamos ciência disso que somos, dentro dessa ilusão de ser alguém, esse eu, essa pessoa, uma vez ciente disso, isso é descartado. E a verdade sobre o que verdadeiramente somos se expressa, se mostra, se apresenta. Sua natureza verdadeira não é a natureza desta consciência.
que carrega esse movimento desta mente consciente e inconsciente. Uma vez que essa mente consciente e inconsciente, ela é constituída de memórias. Memória não é outra coisa a não ser pensamentos. Todas as experiências pelas quais você passou estão registradas nesse cérebro, nas células cerebrais. Toda a história de cultura humana lhe foi apresentada em algum momento. E ao longo desses anos, você vem reservando ou guardando em si mesmo, neste cérebro, todo tipo de conhecimento, de experiência, de sociedade, de mundo, de cultura. Isso é parte da memória, que é pensamento. É isso que tem dado formação a esse eu, a essa pessoa. Assim, a pessoa que você é, ou esse alguém que você acredita ser, ele é constituído de memória. E memória é pensamento. O movimento desse pensamento traz essa inquietude psicológica, que é essa consciência do eu. Observe que essa consciência do eu em nós, ela é inquietude. Essa inquietude é inveja, é ciúme, é medo, ambição, é violência, é frustração, é tédio, é aborrecimento, contrariedade. Mas também é prazer, preenchimento, satisfação, gratificação, orgulho. Há uma série de estados internos presentes dentro desta condição de consciência do eu, de mente, constituída desse consciente e inconsciente. Notem que nós dividimos dessa forma, mas basicamente é o depósito da memória. É isso que dá estrutura e vida a esse dinamismo deste mim, desta pessoa. Agora notem, é exatamente a presença desse mim, dessa pessoa, desta consciência do eu, desse modelo de mente consciente e inconsciente, constituído de memória, que é a presença da desordem, da confusão, dos problemas. E se isso está presente, não há felicidade. Portanto, não se trata dessa pessoa indo ao encontro da felicidade, mas desta pessoa se tornando ciente dela mesma, percebendo o que ela representa nesse contexto da vida. Então, uma vez que haja esta ciência, que aqui nós chamamos de autoconhecimento, uma vez que haja essa compreensão desse movimento, que é o movimento do eu, desta consciência, ficará claro que toda essa inquietude da mente, nesse movimento de consciência pessoal, é a verdadeira causa
é a verdadeira razão da infelicidade? É por isso que temos colocado aqui para você que não se trata de algo a ser encontrado. Essa felicidade não é algo que está lá fora. Assim como essa ideia equivocada de prosperidade em realizações também materiais. A felicidade em sonhos e conquistas, materialmente ou espiritualmente. O que quer que as pessoas entendam por essa palavra espiritualmente? O que será que entendemos por essa expressão? E a questão da prosperidade. Possuir as coisas, conquistar as coisas, ter o poder que o dinheiro confere, que a fama pode nos dar, a aceitação pública pode nos conferir. Será isso prosperidade? Será isso parte desta assim chamada felicidade? Essa assim chamada felicidade é real? Qual será a verdade da verdadeira prosperidade? Qual será a verdade da felicidade? A verdade consiste em ser. Há nesse frescor, nesta liberdade, nesta presença da sabedoria, da verdadeira inteligência, nesse viver livre do eu, desta consciência egóica, desta mente inquieta, a presença de uma mente livre. Ela não é alcançada no final, ela é constatada nesse instante, quando liberamos essa ilusão. A ilusão que é a pessoa, o eu, esta consciência, como nós conhecemos. Assim, nesse frescor, liberdade, inteligência, temos a presença do amor. Mas isso não é algo que depende de algo, de alguma coisa. Não é algo circunstancial. Não é algo que se aguarda, que se espera. Algo situado no tempo para ser alcançado em algum momento. E sim algo que está aqui nesse instante. Quando o sentido do eu, quando esse sentimento, pensamento de pessoa, com tudo que ela representa, como já foi colocado, não está mais presente. Então, esse é o encontro com a verdade, nesta liberdade, neste amor. Isso é felicidade. Isso é real prosperidade. A ciência de ser a verdade daquilo que é você. Quando a ideia desse você não está mais presente. Quando aquilo que esta cultura, sociedade, civilização e mundo não está mais presente.
Portanto, se trata de algo novo, de algo presente aqui. Então, nessa liberdade de ser algo agora, está esta completude desta naturalidade, desta vivacidade, onde o novo, como colocamos agora há pouco para você, é a presença desse frescor, desse estado da mente livre, desse modelo aquisitivo, ambicioso, de tédio, de angústia, de agitação, de inquietude. O seu natural estado de ser é algo fora do conhecido. E, portanto, é algo fora da memória, algo fora do pensamento. Durante toda a nossa vida, aquilo que conhecemos por vida da pessoa é algo que se move no pensamento. Aquilo que vem do passado se modifica agora em direção ao futuro para essa pessoa. Aqui o sentido de pessoa não está mais presente, então não existe mais esse passado, presente e futuro. A verdade desse viver nesse instante é a verdade da revelação de que a vida, em prosperidade, felicidade, em ser, em real inteligência, está no agora, nesse momento. Não nessa noção de tempo que nós chamamos agora, mas a realidade desse viver, a realidade agora. E esse agora é algo fora do tempo. É aqui que está a presença da real vida, em prosperidade, em felicidade, em amor. Podemos realizar isso nesta vida, sim, tomando ciência de que não existe esse elemento chamado eu nesse instante. Enquanto ele estiver presente, haverá essa continuidade, essa perseguição de algo que jamais se realiza. Você não pode realizar aquilo que você é no tempo. Aquilo que você é isso, essa completude, essa prosperidade, essa felicidade. Isso não está no tempo, isso está agora, aqui. Fora da mente. Fora desta mente egóica. Assim, esse é o nosso trabalho aqui com você, dentro desse canal. Nós estamos juntos tomando ciência disso, para a realização dessa constatação nesse instante, daquilo que está presente como sendo nossa realidade divina. É isso que aqui no canal nós chamamos de o despertar da consciência ou iluminação espiritual. Então, esse é o nosso assunto, tanto aqui nesse canal, como também em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Depois você pode dar uma olhadinha em nosso outro canal. Nós temos centenas de vídeos, aproveita e já se inscreve por lá também. Além disso, nós temos encontros, além desses vídeos que temos nesse canal e também em nosso outro canal,
Nós temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso com você. É uma oportunidade única, através de perguntas e respostas, dentro de um contato com a meditação, de tomarmos ciência desse silêncio, desta mente livre. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz sentido para você, fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, já se inscreve aqui também no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano não está, na verdade, à procura de Deus, à procura da felicidade, nem à procura da verdade. O ser humano no eu, nesse mim, nesse ego, ele está inquieto. O que ele quer é se livrar disso